O grande líder de movimentos pacíficos que buscava o respeito aos direitos dos negros nos Estados Unidos, Martin Luther King, certa vez declarou: "Quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver." De fato, quando um princípio é extremamente importante para uma pessoa, ela deve estar disposta a ir aos extremos para defendê-lo. Esta é uma verdade que Paulo apresenta no primeiro capítulo do livro de Filipenses. Diante da morte que ele sabia que a esperava em Roma, ele declara para seus irmãos no verso 21: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro." Todo cristão verdadeiro deve amar a Cristo mais do que sua própria vida. Esta foi uma jornada vivida por grandes homens da fé, que colocaram sua fé acima de sua vida. Dois homens que viveram esta verdade na prática foram John Hus e Jerônimo. No período da Idade Média, ambos foram presos por ensinarem que somente Deus podia perdoar pecados e não um líder religioso. Em 1415, Hus foi para Constança, onde foi condenado à morte em uma fogueira. Jerônimo também foi preso, mas diante da morte do amigo, ele retrocedeu e negou sua fé. Diante das autoridades da igreja, ele negou os ensinos que antes havia pregado com seu amigo Hus. Entretanto, de volta à solidão do calabouço, sua consciência lhe mostrou o erro que havia cometido ao ceder à Assembleia. Ele lembrou que durante os longos meses em que havia passado na prisão, apesar dos sofrimentos, sentia paz ao refletir nas promessas divinas. Depois de ter cedido às autoridades, percebeu que estava a caminho da apostasia. Jerônimo então passou pela grande decisão. O que era mais importante, sua vida ou seus princípios? Obedecer a Deus ou aos homens? Jerônimo decidiu ser fiel até a morte. E ao comparecer mais uma vez diante da Assembleia, declarou publicamente sua crença na Bíblia e na salvação unicamente por meio de Cristo. Jerônimo perdeu a vida no mesmo lugar em que seu amigo havia sido executado um ano antes. Mesmo assim, fez todo o percurso cantando. Estava feliz por sentir o perdão divino. Havia reencontrado a verdadeira paz. Ao ser executado, o carrasco passou por trás do Marte, que, convicto de que sua morte não era uma vergonha, disse: "Venha com ousadia pela frente, ponha fogo à minha vista." Que exemplo de fé ao extremo, que não negou seus princípios, mesmo em face da morte.